Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia, estudo bíblico online. Seja muito bem-vinda a mais um estudo do profeta Daniel. Hoje estamos na aula número 5 e daremos a continuação do capítulo 2 do sonho de Nabucodonosor. Mas antes disso, eu trouxe aqui um objeto. E se tem criança aí na sala, chama ela. Chama que a tia Paty vai contar uma historinha. Eu tenho aqui um travesseirinho. Ai, que gostoso. A gente fala tanto de sonhos, a gente fala de sonho, de dormir, de Nabucodonosor. E eu trouxe aqui o meu travesseirinho. Mas eu não vou dormir, mas é claro que ainda não. Agora eu quero apresentar para vocês esse meu travesseiro mágico. Ele abre e me conta histórias. E nesta noite, para iniciarmos esse estudo, eu quero contar a história de 2 personagens para você. Então, quero apresentar esse primeiro personagem. Ele se chama Nabor Descuidado. E ele resolveu construir a sua casa e ele arrumou todo o material que precisava para construir a sua casa. Ele estava muito empolgado. Mas eu quero também apresentar a vocês agora aqui o Gamal. Gamal é o sensato e ele também precisa construir a sua casa. E ele conseguiu um bom projeto para a sua construção. E a minha pergunta é: o que acontece com você quando ouve a palavra de Deus? Assim como esses 2 personagens, eles têm escolhas para fazer. Os 2 precisavam construir as suas casas, mas vamos ver de que modo eles fizeram. Então aqui esse foi primeiramente um projeto que Gabal e Nabor precisavam fazer. Aqui, nesse primeiro momento, eles estão com todo o seu material, trabalhando. Vamos lá, agora a escolha. Então Nabor, o descuidado, ele escolheu construir a sua casa, como nós vemos aqui na imagem, na areia. Na areia porque era mais fácil, prático e rápido. Ao que Gamal sensato achou melhor construir sobre a rocha. Seria mais difícil? Sim, certamente, mas seria mais seguro. Então ali martelava daqui, prego dali e muito trabalho. Eles estavam empenhados para construir a sua casa. Essa foi a sua escolha. Agora nós vamos para o momento. Nabor o descuidado. Ele logo terminou a sua casa. Ela ficou linda, vocês estão vendo? Ele pôde curtir aquele belo visual. E por outro lado, olha o Gamal sensato. Demorou um pouquinho, mas ele construiu uma casa muito bonita e muito forte também. Em certo momento, você vai até achar que tanto faz quando você ouve a palavra de Deus. Mas de repente, que o resultado ficou bonito para os 2, né? Veio uma tempestade muito forte. Muito, muito forte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar aqui meu saquinho. Aqui, eu vira e revira. Olha só o que aconteceu. Olha a carinha dele de medo. Nabor, descuidado, correu para dentro de casa, fechou a porta, a janela, porque começou uma terrível tempestade. Gamal sensato, olha lá na janelinha, todo feliz. Ele estava seguro. Sim, ele também fechou as portas, as janelas da sua casa, porque a tempestade era muito forte. E era uma ventania e causou uma grande enchente. É verdade, com o tempo,
as surpresas e as dificuldades vão aparecer na vida de todos nós. Nós sabemos disso, né? Vamos ver aqui o que aconteceu agora, o resultado, depois que acabou aquela tempestade, aquela chuva toda forte. Vamos ver o nosso Nabor. Nabor, o descuidado, ficou tão decepcionado. Olha a carinha dele. A sua casa desmoronou. A areia não sustentou, não conseguiu ser uma sustentação daquela construção. Mas Gamal, o sensato, estava feliz na sua casa, porque ele construiu ela na rocha. E você vai permanecer firme se tiver escolhido obedecer e construir a sua vida na rocha que é Jesus. E a palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 11, versículo 28. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28. E eu pergunto novamente a você, o que você faz quando ouve a palavra de Deus? Vamos orar? Senhor Deus, é um privilégio muito grande, uma alegria estarmos reunidas em torno da Tua palavra. Fale aos nossos corações enquanto faremos nesta hora a leitura do capítulo 2 de Daniel. Que o Seu Santo Espírito nos ensina e que sejamos, Pai, como este personagem da historinha sensato, Senhor Deus. Que possamos ouvir a Sua palavra e construir, Senhor Deus, a nossa vida no alicerce firme e forte que é a rocha, o Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada vida e cada coração, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para o capítulo 2 de Daniel. Eu estou muito animado, espero que você também. Na aula passada, nós paramos no momento em que Daniel teve o seu tempo de oração e ele falou então que poderia revelar o sonho. E Daniel mostrou o que estava acontecendo, as visões que o rei Nabucodonosor teve daquele pesadelo que ele teve naquela noite. E aí nós vamos continuar a leitura aqui a partir do versículo 36, que hoje nós vamos falar agora da interpretação. Primeiro ele contou, ele mostrou o formato do sonho de Nabucodonosor e agora nós vamos entrar na interpretação deste sonho. O que significa aquela estátua? Então aqui está o intérprete, Daniel. Este é o sonho e também a sua interpretação. E diremos na presença do rei. Versículo 37 do capítulo 2. Tu, ó rei, é reis de reis, e a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e ele fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu. O terceiro reino será de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés, os dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza por causa do ferro. Pois o que viste o ferro misturado com barro, e barro de lodo. E com os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por parte do reino será forte e por outra será frágil.
Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão uma semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias deste rei, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará para outro povo. Ele vai esmiuçar, consumir todos esses impérios e reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Uau, hein? Então aqui você vê que Daniel mostrou agora o significado do sonho, porque o rei pediu isso. Eu quero que diga o que eu vi no sonho e o significado. Temos 45 versículos neste capítulo, muita coisa para aprender. Então Nabucodonosor sonhou que viu uma estátua e ela era grandiosa. E Daniel vai dizendo: tu, ó rei, estavas vendo uma grande estátua e a sua aparência era terrível. E eu pergunto, o que será que o rei teve um grande medo de ver aquela estátua? O que deixou perturbado e abalado por ver aquela grande estátua? Qual foi o fator surpresa no sonho de Nabucodonosor? Então vamos lá, qual dessas alternativas você acha que está certa? Pode mandar A, B, C, D, E, pode mandar aqui no chat. Não precisa responder, só responde no chat. Qual foi o fator surpresa no sonho de Nabucodonosor? Alternativa A, a altura da estátua? Alternativa B, os metais que a estátua foi feita? Alternativa C, a pedra? Alternativa D, a queda da grande estátua? Ou alternativa E, o grande monte? Qual dessas alternativas estão corretas? Muita participação. Vamos lá. Muitas estão achando que foi a queda. Muito bem. Guardem aí com vocês então, hein? O fator surpresa do sonho de Nabucodonosor. O que deixou o rei com medo de ver aquela grande estátua? Talvez por causa de sua estrutura, brilho, um extraordinário esplendor, como diz aqui no versículo 32, voltando um pouquinho ao 33. E a sua estrutura era dividida em 5 partes. Então, a cabeça de ouro, nós vemos que o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés eram misturados ferro e parte barro. Vamos observar. A estátua começa com ouro, uma unidade de poder. Então, a cabeça de ouro que nós vemos aqui no exemplo é o império de Nabucodonosor e termina em divisão de 2 poderes, o império Medo-Persa, que é aqui prata, que está no versículo 41 do capítulo 2. A estátua, ela vai mostrar uma decadência na preciosidade, começa com ouro que tem maior valor, aí vai caindo prata, bronze, ferro, e aqui nos dedos, nos pés, nós temos ferro misturado com barro. Então nós vemos a decadência na preciosidade desses metais e depois aumenta a dureza desses metais. A estátua, nós vemos o metal mais pesado, que é o ouro, está bem aqui na cabeça, e o mais fraco nos pés, ferro misturado com barro de lodo, né? E isso não vai ficar muito tempo em pé. Então aqui
Mas esperem um momento, olha aqui, tem um fator surpresa neste sonho. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Ela feriu a estátua nos pés e os esmiuçou. Versículo 34. Algo aconteceu que de repente fez desaparecer diante dos olhos de Nabucodonosor. Aquela grandiosidade, aquele brilho daquela estátua, a pedra feriu a estátua. Versículo 35. A implosão e o resultado do choque da pedra que reduziu aquela estátua em múltiplos metais, em pó, e foi juntamente moída todos aqueles metais, tudo aquilo que era precioso. E finalmente o vento levou, e deles não se viram mais vestígios. Uma transformação. A pedra, ela se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Então foi juntamente. O que significa esse foi juntamente? É uma expressão que indica a maneira unida que as nações viverão no fim dos tempos. Elas serão tomadas de surpresa. Versículo 35, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. E tudo foi levado ao vento. Você viu que começou a ferir aonde a pedra? Nos pés da estátua. Nesse último reino aqui, ó, que nós lemos que foi dividido. Agora a interpretação do sonho. Nós começamos a ler o versículo 36. No versículo 36, nós temos o intérprete, que é quem? Daniel. Então ele vai dizer, diremos ao rei, ele e os seus amigos estavam juntos, compareceram perante o rei. E dos versículos 37 até o 45, nós vemos Daniel trazendo o significado do sonho. E olha que coisa extraordinária. Daniel se localizou no sonho de Nabucodonosor. Se você está fazendo a leitura bíblica diária do Conectados com a Bíblia, você está vendo essa impressionante conexão do profeta Jeremias, porque são profetas contemporâneos. Jeremias, Ezequiel também é um profeta do exílio, Daniel ali na Babilônia. Enquanto Jeremias está em Jerusalém, Daniel está ali na Babilônia. E Daniel tinha as escrituras, ele tinha as profecias, ele tinha o Torá, ele tinha os mandamentos, ele conhecia a lei. Ele era alguém da linhagem real que tinha o temor de Deus. Então ele tinha conhecimento, apego, intimidade com as escrituras. Então Daniel se localizou através das profecias. E ele vivia na época da cabeça de ouro do tempo dos gentios, que está descrito no versículo 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito, os seus braços de prata, o ventre, as coxas de cobre. Então ele entendeu que estava começando ali, aonde Jeremias fala diversas vezes no seu capítulo de Nabucodonosor. Então ele sabia que na estátua a cabeça era Nabucodonosor. Olha a importância de conhecermos profecias na palavra de Deus. Lembrando, de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia é profecia. Todos precisam ser ensinados na palavra de Deus. Devemos estar bem preparados, conhecendo a palavra de Deus, para bem servir o nosso Deus. E aí eu vou trazer, claro, o profeta Jeremias para esta noite, no capítulo 27, a partir do verso 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeová de Sabaote, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos, os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu grande braço estendido, e eu dou a quem eu quiser. Agora eu, o Senhor, entreguei todas as terras nas mãos de Nabucodonosor,
rei da Babilônia. Uau! Daniel entendeu isso. Ele falou: nós nos localizamos, quer dizer, nós estamos longe da nossa pátria, da nossa família, da nossa terra, mas as escrituras me trazem essa proximidade do Deus Altíssimo. É o Deus dos judeus que tem o desejo de salvar os gentios. É isso que nós aprendemos no livro de Daniel. É um Deus que quer salvar as nações. Deus tem interesse em salvar todas as nações. Não só os judeus, não, gente. Todas as nações. E nós hoje estamos no tempo da igreja, né? Mas voltando aqui para o Antigo Testamento. Olha isso. Então, ele chama Nabucodonosor, voltando para Jeremias, de meu servo. Então, Nabucodonosor foi o quê? Ele foi um instrumento de Deus para disciplinar a nação de Israel. Por quê? Porque eles não deram ouvidos à palavra de Deus. O que você faz quando você ouve a palavra de Deus? Lembra dos dois aqui na rocha? Ah, e a rocha é quem? É Jesus, pedra. Estão ligando as coisas? Então vamos lá. Aí voltando aqui para Jeremias 27. Até os animais selvagens eu entreguei para ele, para que o sirvam. Quer dizer, tudo o Senhor entregou nas mãos de um rei gentil. Pagão? É pagão. Mas a gente vai ver nos próximos capítulos o que vai acontecer com Nabucodonosor. E por que Daniel e seus amigos estão ali, né? Refugiados. Por quê? A pedra. Quando é que a pedra na estátua cai? Voltando aqui para o sonho, para a interpretação. Nos dias desses reis, vamos ver no versículo 44? Nos dias desses reis, o Deus do céu, o Deus Altíssimo, o Deus El Elyon, levantará um reino que não será jamais destruído. Que reino é esse? E que não passa para um outro povo? Não vai ser como na estátua que tem uma sucessão que vai caindo, né? O Império Babilônico, depois cai o Império Medo-Persa, depois cai o Império Grego, Roma. Que reino é esse? Porque essa pedra, ela feriu aonde na estátua? Não foi na cabeça, não foi nos ombros, não foi no joelho, né? Foi nos pés. E nos pés tem o quê? O ferro e o barro. E essa pedra vai esmiuçar essa estátua, todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse reino ninguém pode destruir esse reino. Que reino é esse? Então isso nos traz aqui o quê? Trata de um choque entre o governo humano e o governo divino. Só podem ser de ordem divina. Olha lá, versículo 34. Estás vendo isso como uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão humana, o qual feriu as estátuas nos pés de ferro, de barro e esmiuçou. Olha isso. Então, qual é a natureza dessa pedra? O que é essa pedra misteriosa? A natureza dessa pedra é de origem divina, porque ela vem do alto, ela vem do monte. A pedra vem do monte, isto é o governo de Deus. A pedra é o Messias, o Senhor Jesus Cristo, e o seu reino na sua segunda vinda, não na primeira. Na primeira ele não veio para atingir catastroficamente. Ele veio primeiro para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não há, nessa segunda vinda do Messias, quem possa destruir nem sucedê-lo, pois ela é eterna. Glória a Deus por isso. Então, a pedra é a resposta certa, tá? A alternativa certa é a alternativa C. O fator surpresa do sonho de Nabucodonosor foi aquela pedra que destruiu todos os impérios, né? Então, Nabucodonosor queria saber, na verdade, o que ia acontecer, o que há de ser futuramente. Hoje eu sou um grande império, um imperador, um grande governo. Mas o que vai acontecer depois disso? Até quando eu vou ser o grande governador? E aí ele teve como resposta a sucessão dos reinos.
e surpreendentemente vem essa pedra que destrói todos esses reinos, não só o da Babilônia, mas como todos os impérios do mundo. Agora, se ela, a pedra, foi surpreendente para Nabucodonosor em seu sonho, ela será muito maior, uma surpresa para as nações do futuro, quando a pedra for cortada. E as palavras do Senhor Jesus diz assim, porque assim como o relâmpago, Mateus 24, que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vai ser uma coisa assim surpreendente, vai abalar as nações. Olha, existe um Deus poderoso e todo olho verá. Mateus 24, 27 e também do 38 até o 39, Mateus 24. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, agora o Senhor Jesus levando lá para Gênesis, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até, quando tem até na Bíblia é tempo, até ao dia em que Noé entrou na arca, versículo 39, e não perceberam até que veio o dilúvio. E o dilúvio levou a todos quem? Preste atenção aqui. Quem que entrou na arca? Noé e sua família, 8 pessoas. O dilúvio, a água, o juízo de Deus, como é descrito em Gênesis, e Jesus está lembrando aqui em Mateus 24, levou todos quem? Todos os incrédulos, tá? Levou todos os incrédulos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus vier pela segunda vez, ele vai levar para julgamento todos os incrédulos. Então, esse é um texto aqui que fala do futuro e da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim será a vinda do Filho do Homem. E da mesma maneira que viste que o monte foi cortado, voltando para Daniel agora, capítulo 2, cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, que ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. O rei, eu nunca vi uma precisão como esse rapaz pôde fazer tal coisa, né? Versículo 45 do capítulo 2. Versículo 46 agora. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face, adorou a Daniel, ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Ele queria retribuir de uma certa forma, porque ele foi maravilhoso, ele foi espetacular. E 47, respondeu o rei a Daniel e disse: Daniel, certamente o vosso Deus é Deus de deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, porque você pudeste revelar este mistério. E aí ele começa a engrandecer em Daniel. Olha, aqui quando Daniel diz, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então a gente vê que a fidelidade desses rapazes diante das reações negativas situações negativas, quando você tem a vida firmada na rocha que é Jesus, você tem uma reação positiva. Você não vai de acordo com a maioria, como os demais, né? O apóstolo Paulo que fala assim, né? Os demais são quem? Aqueles que não têm esperança, aqueles que não são salvos, aqueles que não foram experimentados na palavra de Deus. Que para eles não faz sentido. Pode até ser bom eu ouvir a palavra de Deus, né? Como Naboro descuidado. Eu ouço aqui, mas a gente ouve de qualquer jeito, tá bom assim, já cumpri a minha tarefa, a minha desobriga, né? Já fui uma vez no encontro na igreja e tá tudo bem. Mas não, um servo fiel de Deus, ele adora a Deus de domingo a domingo, gente. Todo momento.
Você adora a Deus fazendo todas as coisas. Você adora a Deus não é só dentro da igreja, você adora a Deus quando você está na sua casa, quando você está entre os seus colegas de trabalho. A nossa vida é um culto diário de adoração a Deus. E aí, vamos voltar aqui para Daniel 2,45. Quando Daniel falou certo é o sonho e fiel a sua interpretação, em outras palavras, Daniel assegura ao rei Nabucodonosor que tudo que Daniel revelou para ele, tudo que Daniel interpretou através da orientação divina, claro, era para o rei viver com firmeza. Olha, eu estou te apresentando o Deus dos céus. É este Deus que eu estou te apresentando. Você adora vários deuses, em outras palavras, né? Nas entrelinhas, este é o único Deus, não há outro. O Senhor é um só. E ele quis dizer isso, viva com firmeza no seu governo, no seu império, e não tenha mais dúvidas, medo, preocupações com o futuro. A palavra de Deus nos fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes vocês mostrem os seus pedidos, as suas petições, as suas súplicas, e todas elas com ações de graça, com louvor. O que é louvor mesmo? Não é cantar. Louvar é elogiar, apreciar, enaltecer, elogiar a beleza da santidade do nosso Deus. E foi isso que Daniel fez. Então, diante daquela situação contrária, né, todos poderiam morrer, serem condenados, Daniel teve uma postura firme. Por quê? Porque a vida dele estava firmada na rocha, que é Jesus Cristo. E dos versos 46 em diante, quando Nabucodonosor cai sobre a sua face, e aí ele fala, realmente, Daniel, o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, revelador de mistérios. Ele fica super surpreso ao ter encontrado alguém que representasse o Deus dos céus, o Deus Altíssimo. Aonde? Na Babilônia. Então, você vê que para adorar a Deus não é lugar. Você adora a Deus em aonde você estiver, porque você é um adorador. Nós temos a nossa adoração no nosso DNA, está no nosso sangue, porque fomos lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Agora nós fazemos parte da família de Deus e eu adoro a Deus aonde quer que eu esteja. E Daniel é um exemplo vivo disso, né? Refugiado na Babilônia, no meio de tantos deuses pagãos, ele estava ali firme, ele permaneceu fiel. Olha a fidelidade no livro de Daniel, gente. É impressionante, que exemplo, né? E aí ele trata Daniel como se fosse um governador, um chefe, um supremo sobre todos os sábios. Então Daniel já começou a ganhar destaque. No capítulo 1, destaque porque ele teve uma alimentação, fez um teste, uns 10 dias, e ele ficou 10 vezes melhor do que todos os outros jovens que tiveram aquela alimentação do rei. E ele teve destaque, os 4 tiveram destaque. E agora aqui, novamente destaque no capítulo 2. Então você vê como que é importante tomarmos decisões baseadas na palavra. O importante é estarmos calçadas, né, com a preparação do Evangelho da Paz. Daniel e seus amigos estavam bem preparados, e olha que eram adolescentes, né, estavam no finalzinho lá da sua adolescência, tomando decisões, e agora Daniel, né, foi escolhido para tomar decisões ali, ajudar nas coisas do rei, nas províncias ali do Império da Babilônia. E os negócios da província também. Sadraque, Mesaque e Abidnego também. Então a gente vê que Daniel aqui é como se fosse um porta-voz, né? Capítulo 2, no verso 49. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego,
mas Daniel permaneceu na porta do rei. Então eles tiveram cargos de confiança, mas Daniel ficou ali mais braço direito do rei, né? Depois dessa visão que ele teve do Senhor, o rei falou, não, você vai ficar bem aqui do meu ladinho, vai ser meu braço direito. E aí ele traz os seus amigos também para terem cargos para resolver negócios nas províncias. O que nós aprendemos até aqui? A bênção do Senhor vem através da fidelidade demonstrada por seus servos durante os grandes conflitos e ameaças. E sabe de uma coisa? São permitidas pelo Senhor, para depois poder exaltá-los. Lembre-se sempre disso. O Senhor aqui sucessivamente preparou Daniel e seus amigos. No capítulo 1, eles foram preparados para que depois, capítulo 2, olha como está aumentando o grau, né? Eles fossem testados e aprovados pelo Senhor no capítulo 2. O apóstolo Paulo fala, né, para Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então isso está no livro de Timóteo. Quando ele fala manejar, o significado desse verbo no grego significa quando um alfaiate, né, ele vai pegar a tesoura e ele vai fazer um corte no tecido, e aquele corte, ele é certeiro, ele tem uma coordenação muito firme, né? Ele maneja bem, ele corta com firmeza. É assim que Deus deseja que sejamos, que manejemos bem a palavra da verdade, sem erros. É um corte reto. Você fala, nossa, que bonito, já foi nas lojas comprar tecido? A gente vê aquelas moças tiram aquela tesoura e elas vum, né? E aquele tecido sai assim impecável. É esse que significa manejar, um corte certo, sem erros. Então o Senhor requer o que dos seus servos hoje? E nós voltamos aqui para Paulo também, né? Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, os ministros de Cristo, os embaixadores de Cristo. Agora aplicação para nós, a igreja, o corpo de Cristo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, mordomos dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um de nós se encontre como fiéis ao Senhor. Então, o que o Senhor requer dos seus servos? Fidelidade. É isso que Deus requer. E para mim é uma palavra-chave no livro de Daniel. Pode ser uma outra verdade para você, né? Agora, a importância do fator tempo na Bíblia. Vamos voltar a falar dessa pedra, que é a alternativa certa, né? Alternativa C. A pedra é o Messias, nós entendemos. Agora, é na primeira vinda ou na segunda vinda? Na segunda ou na primeira? Por quê? Ela é o Messias, essa pedra, na sua segunda vinda. Por quê? Porque a pedra, ela não teve lugar na primeira vinda. A pedra é Jesus, tá? Ele não veio para julgar, ele não veio para exercer governo, ele veio para ser um servo sofredor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, primeira vinda. Então você descarta a primeira vinda. Ele não veio para destruir as nações na primeira vinda. A pedra não veio repentinamente na primeira vinda, né? No sentido de uma catástrofe. Não foi assim na primeira vinda de Cristo. Ele morreu numa cruz. No terceiro dia foi ressuscitado. Ficou entre as pessoas. Muitos viram seu corpo ressurreto, glorificado. E depois ele foi assunto aos céus. Então não foi a primeira vinda. E a terceira razão que a pedra, né, não é na primeira vinda, e sim na segunda, por quê? Porque a estátua nos reinos, né, que são os dedos dos pés, os 10 reinos da estátua de Daniel, não existiam na época do Senhor Jesus.
Lembra que o Senhor Jesus, João Batista, eles nasceram num contexto da história onde estava o Império Romano. Então, não poderia ser na primeira vinda, por isso vai ser na segunda. É uma profecia que ainda vai se cumprir. E eu quero trazer também uma parábola de Mateus, no capítulo 21. Vamos ver se dá tempo de ler. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, um pai de família, ele plantou uma vinha. E ele circuncidou-a, valado, construiu nela um lagar, ele edificou uma torre, arredondou-as a uns lavradores e ele ausentou-se para longe. Ele deixou ali alguns homens cuidando e foi para longe. Chegando o tempo dos frutos, então isso levou tempo, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. E aí depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros e eles fizeram a mesma coisa. Acabaram com eles. E por último, ele enviou o seu filho dizendo: ao meu filho eles terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, vinde, vamos matar e vamos tomar posse da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram eles: dará a frondosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dê os frutos. Disse-lhe Jesus, versículo 42, nunca leste nas Escrituras? A pedra, olha a pedra aqui, gente, olha a resposta aqui, gente, que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina pelo Senhor, foi feito isto, e isto não é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que estava falando deles e pretendendo prender o Senhor Jesus, recearam o povo porquanto tinham o Senhor Jesus como profeta. Na verdade, eles não prenderam Jesus porque não era a hora, né? O Senhor Jesus estava esperando a hora certa para se entregar e morrer por todos nós lá na cruz. Então, essa parábola dos lavradores maus revela que Cristo, que é o Filho aqui, né, seria morto primeiro e só depois é que ele tomaria a vinha, conforme o versículo 41 de Mateus 21. E no versículo 22 introduz a figura da pedra. Quando fala diz as Escrituras, então está citando o Antigo Testamento, que é o quê? O Salmo 118, 22. E o Salmo 118, 22, que fala da pedra, ela revela 3 aplicações. Se você quiser tomar nota, Jesus é a pedra rejeitada pelos judeus. Segundo, a pedra angular é para aqueles que creem, está em Atos 4:11. Terceira aplicação, a pedra esmagadora é para os gentios, conforme nós lemos em Daniel, capítulo 2, dos versos 34 e 35, e comparando com essa parábola de Mateus 21. E para os judeus incrédulos, que são os lavradores maus, né? Que é Mateus 21, 44, parte A. E a quarta aplicação é a igreja, o corpo de Cristo. Somos nós, eu e você. Judeus e gentios que creem na obra salvífica do Senhor Jesus, que ele veio, morreu, ressuscitou e voltará. Então, Jesus é a nossa pedra.
e a igreja, o corpo de Cristo, que somos nós, estamos sendo edificadas sobre esta pedra, esta rocha, que é Cristo Jesus. Vamos ler um pouquinho Efésios, a carta de Paulo aos crentes lá de Éfeso. Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, lembrando de uma casa, os alicerces, né? Nós temos os exemplos e ensinamentos dos apóstolos, dos profetas, e a pedra principal, a pedra de esquina, é o Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ele é a pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, que somos nós, cresce para templo santo no Senhor. Então, eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Nós representamos a Cristo Jesus neste mundo. Olha que coisa maravilhosa. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Além do meu corpo ser a casa de Deus, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo permanece no crente, todo aquele que é nascido de novo. Olha também não só o apóstolo Paulo, mas olha o apóstolo Pedro. Vamos olhar nessa carta? 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou começar logo no primeiro, porque é uma coisa muito gostosa de ler, né? E fala sobre o sacerdócio espiritual, quer dizer, os adoradores, né? Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja, todas as murmurações. Olha o versículo 2. Desejam afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, olha a pedra aqui de novo, meninas, a pedra viva foi reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus a pedra é eleita e preciosa. A pedra é Jesus. Vós também, vós quem? O corpo de Cristo, a igreja, os salvos. Vós também, como pedras vivas, somos pedras vivas. Sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Por isso também na Escritura se contém, olha lá de novo, o que ele está citando aqui? A Escritura, Salmo 118, 22. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Que pedra é essa? Jesus, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido, né? A coisa mais importante é a pessoa crer no Senhor Jesus, reconhecer que é pecadora e ter um encontro real e genuíno com essa pedra eleita, preciosa que é Jesus. E assim para vós, o que credes, é preciosa, é precioso demais o Senhor Jesus, não é? Para mim e para você. Mas para os rebeldes, para os incrédulos, para aqueles que não querem dar ouvidos e nem obedecer à palavra de Deus, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a pedra, a principal de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Mas vós, nós, né, a igreja, somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós
que em outro tempo, quer dizer, em outro tempo nós não éramos um povo, né? Não éramos considerados como a família de Deus por causa dos pecados, né? Mas agora somos um povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler mais um? Romanos, capítulo 9, versículo 32. Vou ler o 30, tá bom? Para a gente entender melhor o contexto. A incredulidade aqui de Israel. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tradição humana, rituais. Por isso, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer, olha o crer novamente, crer em quê? Nessa pedra, nesta rocha que é Jesus, não será confundido. Somente no Deus Altíssimo, nesta pessoa, ele merece todo louvor, todo elogio, toda adoração, deve ser enaltecido, engrandecido. Entre quem? Entre os judeus exilados ali, que estavam na Babilônia, voltando para Daniel, e também os reis gentios. Então todos podem se prostrar diante desse grandioso Deus, um Deus soberano, que está assentado no seu trono. Então nós vemos a soberania universal de Deus no capítulo de Daniel, no livro todo de Daniel, né? É Deus cuidando de tudo e esperando o tempo certo para ele agir com o seu plano e o seu projeto. Conhecer o futuro é demonstrar que você merece receber a verdadeira adoração do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe nesta noite e que esta lição possa servir de bênção e edificação para a sua vida. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de estudar a tua palavra e conhecer o futuro e saber que a nossa vida está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Obrigada por essa pedra eleita e preciosa que nos deu na sua primeira vinda a sua salvação e trará na segunda vinda a justiça sobre todos os povos. E nenhum reino subsistirá ao seu reino, Pai eterno, e não haverá outro rei que o suceda, porque o seu reino é eterno, é real e é verdadeiro, um reino de plena paz. Nós oramos pela paz de Jerusalém, oramos pelo Brasil, por todas as nações, por todos os governadores e sabemos que os teus olhos estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Despeda-nos agora em paz, em nome de Cristo Jesus. Até de repente.